Estamos aqui com mais um encontro Medita Unipaz. Eu vou partilhar com vocês aqui hoje algumas partes de um livro que em português chama A Doutrina de Buda, mas o título em inglês eu prefiro porque seria Os Ensinamentos de Buda, com esse autor aí japonês, edição 1982, mas creio que não tem nada inteiramente novo. Mas é sempre bom a gente poder trazer esse material e verificar como que nós estamos conseguindo aprender esses ensinamentos que nos leva a aquilo que a gente entende, né? Pelo menos dentro da proposta do budismo, como sendo a libertação dos sofrimentos. Então eu vou trazer o início desse livro hoje aqui. E depois, em outros encontros, eu vou continuar com alguns recortes desse livro, que eu acho muito interessante para nós aprofundarmos e aprimorarmos os nossos aprendizados em meditação. Ok, mas para isso vamos iniciar desse nosso encontro, antes de chegar no texto, fazendo esse procedimento que nós estamos acostumados, que é buscar uma posição adequada e um ambiente adequado para que nós possamos aproveitar melhor esse momento. Então você senta em um local confortável, silencioso, tomando consciência do seu corpo, tomando consciência desse exato momento, desse lugar que você ocupa, inspirando conscientemente, expirando com calma, fazendo pequena pausa e novamente você continua inspirando, expirando e fazendo uma pausa. E esse processo de inspirar e expirar, que é o primeiro contato que nós estabelecemos com o nosso corpo e, por tabela, com a nossa mente, esse contato ele vai tornando cada vez mais intenso, mais profundo, à medida que nós também conseguimos fazer essa inspiração e expiração mais lentamente, sem pressa, sem querer chegar a qualquer lugar, sem chegar a lugar nenhum, sem ter que sair de onde você já está presente neste exato momento. Só por aí já estamos realizando um processo de interiorização, que é um dos aspectos da meditação. E toma consciência também de como está a sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos, especialmente nessa fase da sua vida, nesse dia, nesse momento que você se encontra aqui agora, disponibilizando o seu corpo, disponibilizando a sua mente, seu ser, para esse encontro consigo mesmo, consigo mesma, e buscando alcançar a verdadeira realização do ser que somos nós. Cada um de nós é um ser pleno, com grande potencial de realização humana, de libertação. E tudo isso passa também por esse processo de tomar consciência mais ampla de nosso ser, de nossa mente, indo ao encontro do eu mais profundo,
que constitui a essência de cada um de nós. E dessa forma podemos atuar melhor no mundo e aproveitar mais essa experiência que é a vida, como breve passagem. Então, mais uma vez, inspirando, expirando, encontrando o seu tempo, seu silêncio, sua quietude, aqui e agora. A proposta que Buda trouxe para o mundo, pelo menos talvez a proposta central dele, foi libertar as pessoas do sofrimento. É algo que nem sempre a gente tem consciência de que aquilo acontece com a gente, né? Que nós estamos com algum sofrimento, nós, grande parte das pessoas, e muitas vezes cada um de nós, passa pela vida, passa por alguma fase da vida com situações difíceis, mas não tomamos consciência do porquê aquilo está acontecendo e de que a gente pode mudar essa condição de sofrimento. E isso nos leva a viver uma vida limitada, uma vida que não nos conduz a um caminho de plenitude e muitas vezes acaba nos levando a um adoecimento. E quando vê a vida está passando, está acabando e a gente está aprendendo muito pouco com ela. Esse aprendizado do significado da nossa existência aqui no planeta. O capítulo 1 desse livro, ele fala da causação, é o termo usado, muito usado no budismo, que são as causas do sofrimento, as causas daquilo que nos leva a, a perder, talvez, o verdadeiro sentido da nossa existência. E Buda começa com as quatro verdades nobres, que é bem conhecido, creio, de todas as pessoas que já estudam, que estão nesse caminho. E parece muito simples a descrição dele, mas ao mesmo tempo é muito profunda e difícil da gente perceber como isso está realmente acontecendo. E a primeira verdade, o número um aí, está falando, eu estou pegando do livro, né, um recorte do livro e simplificando o texto, diz o seguinte: o mundo está cheio de sofrimentos. Essa é a primeira verdade nobre de Buda. Identificar que existe sofrimento. Ele fala nascimento, doença, velhice, morte. São sofrimentos. Também são sofrimentos o ódio, a separação, as lutas diversas que a gente faz, os desejos e as paixões. Todos esses aspectos são aspectos que estão associados ao sofrimento humano. E à medida que eu vou lendo aqui, você pode ir identificando como que isso tem a ver com você, que sentido que faz para você, para a sua vida, que já fez ou que faz nesse momento. Então, a primeira verdade é identificar o sofrimento, é identificar que nós lidamos com essas questões: nascimento, doença, velhice e a morte. E também que existem as diversas situações psicológicas, né? O ódio, a sensação de separação das pessoas, das coisas, as perdas, ganhos, as lutas, os desejos e as paixões. Tudo isso é sofrimento dentro dessa visão do ensinamento budista. E ele fala a segunda verdade, que é a causa do sofrimento encontra-se nos desejos do corpo físico e nas ilusões das paixões
mundanas. Então, o nosso corpo físico, ele fala que os desejos do corpo físico vão nos levando a isso. E as paixões mundanas, que são verdadeiras ilusões que a gente vive aqui. E ele fala que tudo isso está enraizado nos instintos físicos. Aqui já tem até uma característica que pode ser já hoje associada à neurobiologia, a neurociência estudando esses aspectos. Ele joga isso para os aspectos cerebrais, né? O nosso cérebro evoluiu ao longo de milênios e milênios, chegando ao que é o nosso corpo físico hoje, o nosso cérebro, fisicamente falando. E ali, a partir desse processo de evolução, nós chegamos com algumas estruturas prontas que a gente tem que tomar consciência dela, que é a luta pela sobrevivência a qualquer custo, essa necessidade de passar os genes para frente, e isso acaba sendo causas de sofrimento. A evolução nos conduziu até aqui, nos trouxe essa maravilha que é a existência dos seres e a existência humana, mas nós estamos pagando um preço por isso se a gente não tomar consciência de que tem mais coisa para fazer. Ou seja, a evolução a partir daqui ela está nas nossas mãos também, porque nós já temos estados de consciência que nos possibilita essa libertação. Então, segundo são as causas do sofrimento. Aqui ele fala dos instintos físicos, né? Mas a gente percebe que é mais do que os instintos. Resultado de todo um processo evolutivo. E a neurobiologia hoje já está alcançando, alguns estudiosos da neurobiologia estão concordando com essa ideia, né, de como que o processo de evolução nos conduziu para esse tipo de experiência. O terceiro, a terceira verdade, o número 3, é que ele fala o seguinte: tudo isso pode ser resolvido. Ele fala, o desejo pode ser removido e então a paixão vai dissipar, vai desaparecer. Então ele fala, a gente não está condenado a isso, apesar de nós termos chegado até aqui nesse processo, é possível libertar. E o livro vai focalizar muito em cima da questão do desejo, como sendo o ponto inicial de tudo isso. Os desejos em todos os sentidos aqui. É, como é colocado, eu sempre vou buscar alguma coisa também que eu já li sobre essa ideia da evolução na neurociência, que é a luta pela sobrevivência. Então tem que buscar, de alguma forma, continuar existindo. E até a questão de passar os genes para frente. Por isso que a força sexual é tão forte em todos os animais, em nós também, nós seres humanos. Mas ele fala, isso pode ser removido. E por trás de tudo isso existe essa que ele chama de a paixão. Ele vai falar lá na frente que é uma forma de errada de visão. A visão nossa está errada quando a gente fica dominado pela paixão. E o desejo, ele vai trazer principalmente esse desejo que ele chama de desejo ardente, né? A cobiça. Essa que é uma questão que nós precisamos tomar consciência de como isso atua e domina a gente. Então, terceira verdade. E a quarta verdade nobre, ele mostra qual que é o caminho para isso. A libertação dos desejos e sofrimentos pode ser alcançada pelo caminho nobre. E aqui, apesar de colocar 8 etapas, não necessariamente na sequência, mas interligadas entre si, essas 8 etapas constituem todo o restante do processo de aprendizado que o budismo vai
tentar nos colocar, nos ensinar. Então parece ser pouca coisa, mas é muita coisa para a gente aprender. Então ele fala que nós temos que desenvolver esses aspectos que ele chama de corretos, né? A percepção correta, pensamento, fala, atitude, meio de vida, esforço, atenção, concentração corretos. Tudo isso está associado ao modo que nós precisamos aprender a lidar com as situações e são aprendizados que a gente fica a vida inteira tentando conseguir alcançar. Um outro aspecto que o livro nos ajuda muito, e o budismo que está sendo colocado aqui, né, pelo autor desse livro, é a causalidade e originação dependente, porque ele mostra que as coisas têm sua origem, né? Existe uma origem, ele chama originação dependente, né? As coisas vão se interligando. Então ele fala, assim como há causas e condições que produzem sofrimento, existe um meio pelo qual ele pode findar. O bom do budismo é exatamente estar colocando sempre isso. Olha, nós não estamos condenados a um fracasso, né? O, o mal-estar da civilização lá do Freud, né? Nós não estamos condenados a isso. É uma situação difícil, mas não é uma situação impossível de saídas. Vai exigir uma vida inteira para muitos de nós, vai exigir uma vida inteira de muita atenção, dedicação, estudo. E a meditação é uma delas. Então, repetindo aqui, assim como há causas e condições que produzem sofrimento, existe um meio pelo qual ele pode findar. A fonte do sofrimento nasce da ignorância, de uma visão errônea da vida. Então, a fonte está lá, é porque a gente não consegue perceber claramente. Eu acho interessante que ele fala, né, das causas e condições, porque as condições, o ambiente, o meio, toda, todas as circunstâncias, né, estão associadas a isso. Então, as circunstâncias são diversas, né? Às vezes aqui nós estamos tendo oportunidade de aprendizado, mas quantas pessoas nem têm essa oportunidade? Estão em circunstâncias tão diferentes, tão difíceis, que não chega nem sequer a perceber que tem essas possibilidades. Mas uma vez a gente começando a ter esse entendimento aí, não tem como voltar atrás, né? O recurso é seguir para frente e aprendermos, porque nós já estamos escolhendo, né, um caminho, a gente sabe que ele existe, então a gente vai ter que ir atrás. É, então, a fonte do sofrimento nasce dessa ignorância, que a gente tem uma visão errada, segundo o budismo. Vamos ver que essa visão é errada, né? Os desejos ardentes escravizam a gente. Então, quais são esses desejos? Riqueza, fama, poder, prazeres mundanos, egoísmo. Ah, mas eu consigo, não querer nada disso. Mas, claro, a gente tem consciência já aqui. Isso não é a parte mais importante, mas nós acabamos sendo pegos por diversas situações associadas aos desejos materiais, às necessidades, à fama, a querer reconhecimento, a pegar aos prazeres de todos os tipos, né? E um egoísmo que está lá no fundo, sempre dominando a gente. Então ele diz que a cobiça, olha, o desejo aqui é um desejo ardente, né? É a cobiça, é a raiz dos aspectos do ego movidos pelo medo, que está lá no nosso inconsciente, na nossa origem, na nossa evolução, né? Então, o medo de perder as coisas, medo de ter o que a gente não quer, medo de não ter o que a gente quer, medos diversos, né? Medo de enfrentar situações, medo do futuro,
e às vezes apegos ao passado. Então, tudo isso é a raiz que o nosso ego está estruturado a partir dela, e ali vem o sofrimento. Eu uso o termo mente-ego porque eu sempre acho que tudo se origina na mente, e é uma mente, um aspecto da mente-ego, que é uma resposta condicionada ao mundo. Resposta condicionada. Isso vem lá do Pierre Weil, né? Surge o ego, que é, na verdade, uma, uma distorção do nosso processo de viver no mundo. E essa resposta condicionada, ela nos leva à identificação com aspectos do psiquismo, que é o medo, a ansiedade, a raiva, os desejos diversos e os apegos. Então, a mente-ego não é que a gente tem que se livrar dela, mas nós temos que porque ela constitui o nosso modo de estar no mundo. Mas é o processo como ela surge, como nós nos identificamos com ela, que é ruim, né? Não é livrar, mas não, também não precisamos de nos identificar. Nós somos mais do que isso. Daí o poder da mente. Lembrando isso, né? Tudo é moldado pela mente. O livro traz muito isso, muito forte essa ideia. Se a mente reforça a cobiça, torna-se presa de sofrimentos. Então, se a mente está reforçando esse desejo ardente, essa nossa mente torna presa desses sofrimentos. Medos e ansiedades, fracassos e sucessos, perdas e ganhos. Então, nós estamos. A mente ego, ela sendo. Não sendo conscientizada de como que ela se estrutura diante do mundo, nós ficamos ali o tempo todo nessa luta. Observa que em tudo tem os aspectos, né? Tem o fracasso e sucesso. A prisão, o sucesso também é ruim. Ganhar, né? Achar que está ganhando sempre também é uma coisa que é negativa. A gente tem que lidar com isso. É isso que ele vai colocando. Aí ele fala que surge o apego, né? É uma luta impossível de ser conquistada quando nós estamos apegados. Por quê? Porque tudo na vida é transitório, tudo é passagem, tudo é processo, espaço-tempo, são só processos que estão acontecendo. Então, todos esses processos que estão no espaço-tempo, que mudam o tempo todo, eles existem dentro da mente, que é a nossa mente ego, nossa mente egóica. Aí vem o livro, então, trabalhando um pouco essas questões, ele vai nos ajudando a tomar consciência desses aspectos. E o caminho que aos poucos vai levando é a conquista da mente pura, né? Uma mente pura levará o ser humano a uma verdadeira libertação das condições e causas do sofrimento. Uma mente pura vai nos ajudar, né, a chegar nisso aí. Então, não é negar a mente, mas entender o que é a mente, como ela opera. Então, requer libertação dos egoísmos e apegos. Libertar dos egoísmos e apegos. Não é fácil, né? É fácil falar aqui, mas na prática a gente sabe que não é fácil. Não ser dominado pelos maus pensamentos. Realmente é um rádio ligado, falando, colocando o tempo todo, nos dominando, não ficar nesse domínio. Ter consciência dos desejos e cobiças, principalmente, esse desejo ardente, nesse desejo que nos domina. Tomar consciência de que está acontecendo esse desejo. E ter o domínio sobre a mente e ego. Essa questão central. Por isso, é importante, não é brigar com o ego, mas não se identificar com esse eu ego, né? Daí, já fica como uma reflexão aqui a partir de agora, essas frases que estão colocadas aqui. Eu estou consciente. Se eu estou consciente, então o que que eu posso fazer?
Se eu estou consciente do meu corpo, e a meditação sempre parte do corpo, mas eu tenho que perceber que eu não sou esse corpo. Não precisa, não tem jeito de me apegar a ele. Esse corpo é passageiro, é transitório. Uma hora está bem, outra hora não está, fisicamente. Eu não me identificar com ele, apesar de que ele me traz prazer, muitas vezes, e sofrimento também. Uma dor, por exemplo, física. Então, eu estou consciente do meu corpo, mas eu sou mais do que esse corpo. Eu estou consciente dos meus pensamentos, mas eu não sou estes pensamentos que surgem. E muitas vezes a gente se perde nos pensamentos, né? A gente tomar consciência que eu não sou esses pensamentos já vai me ajudando muito, mesmo que naquele momento eu esteja intimamente ligado com eles. Eu estou consciente de minhas emoções, mas eu não sou essas emoções. Então, isso me ajuda naquela fase mais difícil da emoção. Ela surge, eu tomo consciência, mas a partir do momento que eu vou percebendo claramente que eu não sou aquilo, isso já é um caminho para a libertação e para a mudança, e para não ser dominado pela mente ego, que é corpo, pensamentos e emoções. Eu estou consciente de um eu, da mente ego, respondendo ao que surge em meu ambiente. A mente ego é sempre uma resposta. Seja um ambiente externo ou interno, seja um fator externo que aconteça, por mais simples que seja, ou um fator interno, né? Uma imagem que a gente cria, uma imagem que a gente vê, um pensamento que surge de repente, mas sempre é uma provocação e a gente toma consciência de que aquilo está acontecendo. Nós estamos, como que eu me respondo a isso no mundo? Mas eu não sou essa mente ego que reage ao que emerge diante de mim. A mente ego reage? Sim, ela reage, mas eu estou acima dela, eu sou mais do que ela, e eu consigo perceber que eu não sou este corpo, eu não sou os pensamentos, eu não sou as emoções, eu não sou a mente ego reagindo. Por isto, e agora já indo além do livro, porque ele vai chegar lá na frente, vai chegar nesse aspecto, mas eu vou retomar esse tema no momento propício, mas só para fechar esse nosso encontro de hoje. O observador, né, a testemunha silenciosa, eu até prefiro esse termo, a testemunha silenciosa é livre de tudo que é processo, espaço-tempo, é livre de tudo que tá nessa transitoriedade, nessa mudança constante das coisas. Seja agradável ou desagradável, não é só as coisas desagradáveis. A gente tem que aprender também a desapegar e perceber que nós não somos as coisas que a gente chama de agradáveis para o corpo, para a mente, para seja o que for. É perceber isso. Não adianta só tentar expulsar os demônios que nos provocam, mas aqueles também que nos iludem, nos agradam. Essa é a questão. Então, quando eu alcanço esse estado de consciência, e tomar consciência mesmo, começando com a respiração, com a percepção do momento presente, quando eu percebo-me como o observador, não se identificando com os processos da mente ego em mudança contínua no espaço-tempo, nas coisas que acontecem, quando as sensações, os sentimentos, pensa nos sentimentos, os pensamentos, perceba os pensamentos, passam na janela da minha percepção, eu apenas vejo isso passando. Então, quando as sensações, os sentimentos, os pensamentos passam na janela da minha percepção, é uma imagem que eu gosto muito dela. Eu apenas vejo o que está passando. E aí surge uma sensação de liberdade. Eu vou deixar esse último slide aqui aberto
para que você possa mais uma vez ler e vamos finalizando esse encontro. Então, lembrando disso, se eu alcanço esse estado de consciência, expirando, expirando aqui e agora, percebendo que eu não sou nada daquilo que a minha mente ego constrói, elabora, responde ao mundo. As coisas estão aí acontecendo, o mundo acontece, eu tenho que resolver as coisas, tem as coisas desagradáveis, tem as coisas também agradáveis, deixa, elas estão acontecendo, mas eu não me identifico com nenhuma delas, eu lido com isso. Até aprecio, aproveito aquilo que é agradável, não há nenhum problema. Mas ainda assim eu não me apego a isso, eu não me identifico. É uma proposta desafiadora, mas é a proposta do budismo para a libertação. Então, quando eu alcanço esse estado de consciência, observa se esse estado de consciência está realmente presente em você. Quando percebo-me como o observador, quando percebo-me como a testemunha silenciosa, eu sou a testemunha, eu com E maiúsculo, sou a testemunha silenciosa de tudo que acontece neste exato momento. Respira de forma consciente, perceba o corpo. Testemunha silenciosa do corpo. Testemunha silenciosa dos pensamentos, dos sentimentos, do que passa aqui agora, das ideias, das sensações. Então, quando essas sensações, esses sentimentos passam na janela da minha percepção, eu simplesmente vejo que isso está passando, seja o que for. Então, eu percebo que eu posso ser mais do que isso. Então, vem a sensação da liberdade. Então, quando surgirem aquelas coisas que muitas vezes nos desagradam, que nos incomodam, quando surge um pensamento, uma lembrança, uma preocupação com algo, e quando a gente está passando por aquela situação mais difícil, a gente volta aqui e diz: eu posso ser o observador de tudo isso que passa na janela da minha percepção. Por isso eu sou livre, mesmo que naquele momento ainda eu esteja identificado, percebendo-me identificado com aquilo, ainda eu falo, não, eu já experienciei, já vivenciei aspectos mais profundos, e isso vai novamente retomar. Então nós agora vamos encerrando esse encontro, vamos encerrando esse momento, e aí nós podemos fechar esse encontro de hoje e você ficar no seu tempo, aproveitando esses ensinamentos que vêm do budismo e de outras correntes de conhecimento também, bem próximos do budismo. E até a próxima Medita Paz.